Oiê, boa noite para todo mundo. Vamos lá para mais uma live, né, dessa sequência de lives das leituras comentadas do livro Relacionamentos, da School of Life. A gente já está indo aqui para, se eu não me engano, quinta live, né? E hoje a gente vai falar sobre amar e ser amado. Então, para quem não está assistindo a sequência de lives, a gente já tem aí 4 lives, eu acho, esqueci de contar, 4 lives salvas, né? Cada uma falando, né, de um tema que está dentro do contexto desse livro. Então, a gente começou ali no pós-romantismo, né? Agora eu vou ter que ler, porque a lista vai ficando maior, eu já não vou lembrando de cabeça, no começo eu lembrava. Então, na primeira live a gente falou, né? Eu vou falar da sequência, porque algumas lives eu estou trazendo mais de um tema, que são capítulos mais curtos às vezes, mas, né, algumas a gente está indo só num capítulo. Então, a gente começou no pós-romantismo, né? Onde a gente constrói, né, a base do pensamento nesse livro, que é justamente a gente conseguir ver esse lugar do romantismo, né? Compreender esse lugar do romantismo como um lugar a ser desconstruído do amor romântico, né? Boa noite para quem está entrando. Então, o primeiro passo para a gente entender tudo que eu trago, né, nessa leitura comentada, todo ponto de vista, né, a partir do que está nessa obra, é isso, né? O objetivo dessa obra é fazer com que a gente questione o amor romântico, compreendendo que não é talvez possível, né, a curto prazo, que a gente não viva mais nada que esteja relacionado a essa construção do amor romântico, porque já faz parte de uma cultura, né? E a gente conseguir desconstruir algo que está na cultura leva muito tempo, muitas gerações, mas ao mesmo tempo, né, é um convite importante aqui de questionamento sobre esse amor romântico que a gente vive, né? E o quanto ele é a base das relações nocivas que a gente conhece, da forma como elas são desenvolvidas. Então, o primeiro capítulo desse livro a gente falou sobre isso, tá? E tudo isso está salvo, tá? No meu Instagram. Depois a gente falou sobre a escolha do objeto, ou seja, como que acontece o apaixonamento, compreendendo esse apaixonamento como um lugar que acontece de forma inconsciente. Eu escolho o outro a partir de um lugar em mim que eu desconheço. E que isso só depois, desde que as pessoas estejam no processo de autoconhecimento, vai ficando claro, né? A gente vai conseguindo pistas dos nossos desejos a partir dos nossos apaixonamentos, né? O que pode nos dar, né, como bônus, um lugar de cura, se a gente de fato conseguir compreender esse processo do apaixonamento como uma ferramenta de autoconhecimento também, tá? Depois a gente falou sobre transferência, projeção, né, o quanto a gente projeta no outro, né, muitas figuras, quanto a gente transfere muitos conteúdos nossos no outro a partir dos nossos julgamentos, das nossas críticas. Depois a gente falou sobre os problemas da intimidade, ou seja, quando a gente entra nesse campo da intimidade, vem esse lugar da vulnerabilidade, né, e todos os problemas que surgem nessa batalha, né, de eu quero, mas não quero também ficar tão desprotegido diante do outro. Né? Então a gente falou sobre isso. Falamos sobre os pontos fracos dos pontos fortes, o parceiro como criança, que foi a última live, né? Que é onde a gente tem o entendimento que todos nós temos uma parcela em nós, que é muito infantilizada, né? E isso está em todos nós. Então, muitas vezes, quando eu estou me relacionando com o outro, eu preciso ter a consciência de que existe uma parte minha que é infantil, existe uma parte no outro que é infantil, e o quanto eu consigo ser tolerante tendo consciência disso, né? Conseguindo mostrar para o outro que naquele momento ele está agindo a partir desse lugar infantil e ajudando esse outro, quando eu consigo estar consciente, né, numa posição mais madura, na situação específica, mostrar para o outro um caminho para que a gente possa ter um diálogo nesse lugar de adultos, tá? Então, na última live a gente falou sobre isso. E hoje a gente vai entrar nesse tema de amar e ser amado, né? No capítulo 7, tá? Então, esse lugar aqui do amar e ser amado, ele traz aqui a compreensão de que quando a gente nasce, a gente aprende, entre aspas, né, de uma forma inconsciente, lógico, né, imaginando aí o bebê, a gente aprende a ser amado. A gente não aprende a amar. A capacidade, a possibilidade de amar um outro vem de um lugar de um amadurecimento psíquico, de uma possibilidade, né, muitas vezes, de não ser
o lugar central, de entender que onde está o outro estou eu também, e de conseguir abrir um canal de conexão, de vínculo com esse outro, onde eventualmente eu abra parte de algumas coisas que são importantes para mim, para que eu me conecte com esse outro. Inclusive que eu renuncie à fantasia de quem é esse outro. Então esse lugar de amar e ser amado é algo muito importante da gente compreender, né? Porque ser amado é verdade, né? Tem gente que fala, será que eu não sei ser amada? Aí já é uma outra pergunta que vai para um outro lugar que a gente vai tentar abordar aqui também, tá bom? Então, vou começar, tá? A fazer a leitura, né, de alguns trechos e aí trazer alguns comentários que eu acredito que são relevantes. Quem quiser fazer comentários, quem quiser trazer alguma coisa, pergunta, experiências, né, é o lugar, né? Sempre fica mais rico, né, esse processo de live. Eu gosto dessa construção porque existe essa possibilidade de troca, né, onde a partir das perguntas de vocês eu consigo elaborar de uma forma mais extensa as questões que estão sendo colocadas aqui, não ficando somente no livro ou na minha experiência ou no meu conhecimento, tá bom? Então, simplesmente sentiu e escreve, tá? E vamos lá. Amar e ser amado. Falamos de amor como se fosse uma coisa única e indiferenciada. Mas, na verdade, essa ideia inclui duas modalidades bem diferentes: amar e ser amado. Parte do que significa ter relacionamentos melhores é que devemos, em alguma medida, estar mais dispostos a nos dedicar ao primeiro e ter um pouco mais de consciência de nossa perigosa e antinatural fixação no segundo. Então, o primeiro, que é esse lugar, né, que a gente está mais disposto a se dedicar, é amar, e a consciência que a gente tem que ter, né, dessa fixação no segundo, que é essa fixação em se sentir amado. E é isso que a gente vê nas narrativas dos relacionamentos. É sempre a fixação de cada um de nós nesse desejo, nessa angústia, nessa ânsia de sermos amados, de nos sentirmos amados. E muitas vezes, não importa o que o outro faça, ainda assim a gente questiona esse amor. A gente questiona a possibilidade desse amor ser real. A gente sempre, né, a grande maioria das pessoas, principalmente dependendo do nível de maturidade, de consciência, coloca num lugar de impossibilidade daquele outro de fato nos amar. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando. Começamos sabendo apenas ser amados, que é isso que eu trouxe, né, lá no comecinho. Esse lugar do bebê, né, do bebê que chega, e lógico, a gente está falando aqui de uma forma generalizada, a gente sabe que cada história é uma história, né, nem todos os bebês nascem e são realmente, né, entram nesse lugar, nesse ambiente onde recebem esse lugar de amor, né? Muitos nascem num ambiente de violência. Então é importante a gente ter clareza de que existem narrativas diferentes, mas aqui a gente trabalha a partir de uma narrativa geral, né? Considerando que esse bebê, que seria o ideal, nasce em um ambiente onde ele vai receber muito amor, onde ele vai estar no foco, né, daquele que precisa receber esse amor, tá? Então a nossa primeira experiência, né, nesse lugar do amor é receber amor. É esse lugar que a gente se acostuma por muito tempo, né? Quando a gente está ali no ambiente familiar, recebendo essa criança, esse bebê, né? Esse adolescente, sempre nessa posição de receber. Talvez a partir aí dos 9 anos, né? A gente vai visitando outros sentimentos em relação a essas crianças, com mais força, com mais intensidade, que não é só amor, e a gente sabe disso. Mas, via de regra, na primeira infância, principalmente, tem muito amor ali, né, direcionado para aquele ser. E dessa forma, a gente se acostuma com essa posição. E é isso que a gente vai buscar nas outras pessoas na nossa vida. Inclusive, principalmente, na vida adulta e, no caso do que a gente está tratando, nessas relações românticas.
Então a gente busca desesperadamente nos sentir amados e amadas. Mas não importa o quanto o outro nos ame. Raramente a gente ouve uma narrativa onde aquilo é suficiente, onde de fato eu me sinto tão segura naquele lugar. E aí aqui a gente vai desenvolver um pouco sobre isso. Sempre havia alguém para nos consolar, brincar conosco, nos perguntar como nos sentíamos e tentar ao máximo aliviar nossas preocupações. Quanto a nós, tínhamos de fazer muito pouco em troca. E aí quando eu leio essa frase, eu não sei para vocês, mas para mim já veio um monte de relacionamentos de adultos, né, nesse lugar das relações românticas. Né? Então eu estou sempre esperando muito do outro, que ele me ame, que ele demonstre, que ele faça, mas dependendo da narrativa de qual foi esse amor, a quantidade desse amor, a natureza desse amor, né, que a gente recebe quando criança, muitas vezes é uma pessoa que não se esforça para demonstrar, não se esforça de fato para estar ativo nesse lugar de fazer com que o outro sinta-se amado. Ao contrário, está sempre numa posição de esperar esse direcionamento desse amor para si, que é a repetição de um lugar infantil, dessa criança que estava o tempo inteiro ali, só recebendo. Em momento nenhum, de forma consciente, preocupada em dar amor para ninguém. E é muito interessante, né? Porque a gente geralmente, quando fala de criança, a gente fala assim, nossa, né, ele me dá tanto amor. Talvez seja mais um lugar de uma projeção, de uma fantasia, do que o que de fato acontece. Mas aí é só um parênteses para a gente se perguntar. Não era nosso papel perguntar aos pais como tinha sido o seu dia, nem sugerir que, como estavam cansados, subissem para tirar um cochilo. E aqui a gente precisa fazer também um recorte de gênero, né? Porque de alguma forma a gente percebe esse lugar do cuidado que a gente relaciona com amor, muitas vezes muito mais executado pela figura feminina, né? Pela mulher, que talvez venha dessa repetição também desse padrão, dessas funções e atribuições da mulher, onde demonstrar amor, talvez nesse lugar da função da mulher, nessas relações, se tornou um lugar de obrigação de amar. Ignorando o vazio de não se sentir amado por muitos anos, por muitas décadas e séculos. E o que a gente hoje em dia vê são muitas mulheres questionando esse lugar. Reivindicando também que esse parceiro, quando a gente fala de uma relação heteronormativa principalmente, que ele consiga também sair dessa posição, desse privilégio de ser aquele a ser amado, para que ele também se mova no sentido de amar. Então, aqui também uma outra aba para a gente refletir. Essa maneira de se relacionar com alguém, tendo este como nosso guia, ajudante e serviçal, pode, sem que ninguém deseje o mal de ninguém, naturalmente se tornar a norma de como o amor deve ser. Que é um demonstrando amor e o outro na sua posição plena de só receber o amor. Uma posição infantilizada, daquele que ainda não desenvolveu a consciência e a maturidade para amar. Para a criança, parece que os pais estão espontaneamente à mão para consolar, guiar, entreter, alimentar e limpar, permanecendo ao mesmo tempo quase sempre alegres e afetuosos. E os pais se esforçam ao máximo para esconder que pode haver uma realidade alternativa, tentando reprimir os próprios momentos de fúria
desespero e indiferença. Que foi isso que eu coloquei, né, agora há pouquinho, falando dessa posição que a gente, como mulher, muitas vezes se acostuma, né? Se acostuma de estar nessa posição de quem ama e finge que não sente falta do amor do outro. E que muitas se acostumam nesse lugar e dizem que não, ele faz aquilo, aquilo é o jeito dele amar. Será que é o jeito dele amar ou será que é o seu jeito de fantasiar que está sendo amada? Mais uma pergunta. Vou deixando só as perguntinhas. Homem tem essa posição também. Me fala, por favor, o que você quer dizer com isso, tá? Porque eu acabo falando as coisas, aí depois que eu vejo a pergunta, eu nem lembro mais o que eu falei. Né? Me explica um pouquinho, que eu acho interessante, né? Temos aqui um homem falando. Já acho isso maravilhoso. Se você quiser me explicar, tá bom? Aí a gente fala um pouquinho. Acho que pode ser interessante abrir um pouco essa aba, né? Levamos essa visão distorcida do amor para a idade adulta. A primeira coisa que fazemos de forma inteiramente, essa posição de amar e não ser correspondido fica dependente. Tá? Eu vou tentar entender o que você está trazendo, porque aqui realmente é mais difícil, né, da gente escrever bastante. O que eu estou entendendo que o homem fica dependente desse amor que ele se acostumou a receber. É isso que você está querendo dizer? Porque se for isso que você está querendo dizer, a gente pode, né, trazer aqui realmente essa construção, né? Porque isso é um dos lugares muito sensíveis, muitas vezes, no processo de análise, por exemplo, de alguns pacientes homens que eu atendo, que você percebe ali na narrativa daquele homem que existiu na vida dele uma mãe. Ah, é isso mesmo. Então, muito importante isso que você trouxe. Então, existe na narrativa desse homem, por exemplo, a posição, e até teve um amigo meu que me fez um questionamento também nessa linha, depois eu vejo se eu consigo costurar com o que ele trouxe. Que o homem, às vezes, ele vem de uma criação onde a mãe, né, era essa mãe super protetora, era essa mãe que tinha um lugar, né, de sufocamento afetivo desse menino. Não por mal, né, mas era demais, né? Era aquele excesso que se torna veneno. E que a gente não fala sobre isso muitas vezes em relação ao amor. Porque não tem só amor nessa postura, né? Tem o amor, mas tem uma carência muitas vezes dessa mãe, porque ela queria receber amor. E talvez ela tenha esse esforço, né, em se dedicar tanto àquele filho, numa fantasia de que aquilo que ela recebe dele, né, que é quando a criança, né, começa a gerar essa dependência mesmo, né, de receber esses cuidados dessa mãe, é como se essa mãe tivesse a necessidade de suprir a carência dela e cria uma fantasia para ela que aquilo que ela está recebendo daquele filho cobre esse buraco. Mas tudo isso num lugar inconsciente. A grande maioria dessas mães não tem consciência que elas estão fazendo isso. Mas o que acontece? Hoje entendo que ela não me deu aquilo que ela não teve. Tem essa narrativa também, né, que é muito comum a gente ouvir, né, assim, a gente só pode, né, os nossos pais só nos deram aquilo que eles tinham conhecimento. Porque faz sentido, né? Assim, se eles não receberam um amor saudável, no sentido de um certo equilíbrio, né? Então, hoje eu tenho 2 filhos, né? E eu sei o quanto é desafiador esse lugar desse equilíbrio, desse amor. Porque, de fato, existe uma fantasia, né, da mãe, que principalmente a mãe que decide ficar em casa cuidando dos filhos, ou seja, de alguma forma, ela se coloca numa posição ali, onde ela fica no ninho, né, às vezes por muito tempo, e desenvolve sim um lugar de carência, muitas vezes de frustração por não estar realizando outros desejos. E aí ela coloca tudo naquela criação daquela criança, né? Então é um lugar
muito sensível esse, né, desse tipo de criação, porque a mãe cria expectativa inconsciente de ali ela nutrir algo para receber algo que faltou provavelmente na história dela, que falta naquele ambiente para ela, mas que ela desconhece essa falta. Ela muitas vezes, se ela não tem um processo de autoconhecimento, ela não consegue nomear isso. E dessa forma, sim, é tão sensível tudo isso. É muito sensível. E o quanto essas narrativas e o quanto o conhecimento dessas dinâmicas nos ajuda a ter mais compaixão, muitas vezes, pelos nossos parceiros e parceiras. O quanto é importante a gente conversar sobre como foi essa experiência do primeiro amor dos nossos parceiros e parceiras. Porque é dali que vem muito da forma como eu ajo, reajo, experiencio o amor com todas as pessoas. E principalmente com esse parceiro e essa parceira que eu acabo replicando cenas familiares com mais intensidade. Então essa conversa, isso é verdade, não é? Essa conversa ela é muito fundamental. E quantos de nós já tivemos essa conversa com nossos parceiros e parceiras? Muitas vezes fica se discutindo por 15 mil bobeiras, conversa-se sobre 15 mil amenidades, faz fofoca da vida dos outros e não faz as perguntas mais importantes para que se crie intimidade e capacidade de desenvolvimento de compaixão. Queira ou não, acaba criando um padrão da infância para a vida adulta, né? Exatamente. Não tem, assim, não tem escapatória, tá? Não tem. Né? Uma palavra que o tempo inteiro meus pacientes ouvem, né? É padrão, 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 padrão. Essa é uma chave muito importante, né? Para a gente conseguir se relacionar com o outro e com a gente, tendo consciência dessas repetições que vão acontecer desses padrões. Ou vai acontecer algumas coisas exatamente como aconteceu com os nossos ancestrais, com os nossos cuidadores, com as pessoas que estavam, né, nos primeiros ambientes da nossa vida, ou muitas vezes vai acontecer algo que é o oposto. Mas a referência é sempre a infância. São sempre as dinâmicas que acontecem nesses ambientes familiares, que a gente busca inconscientemente replicar. E aí imagina o quão complexa é essa equação do amor nesse contexto. Porque o ambiente onde eu aprendi a amar, e muitas vezes a me armar, é diferente, provavelmente, do ambiente do meu parceiro. E aí essas duas subjetividades construídas a partir de narrativas de ambientes familiares, de relações como referência distintas, se encontram no novo ambiente. Olha a loucura! E aqui cria-se um terceiro ambiente, que é uma mistura de tudo que um traz e o outro traz. E como fazer isso funcionar, entre aspas? Eu via minha mãe sofrendo agressão psicológica e física, e quando cresci aconteceu a mesma coisa comigo, e eu sofria 2 vezes, lembrando que a minha mãe me sentia na pele. Sinto muito. Primeiro, eu sinto muito que você tenha passado por isso, que a sua mãe tenha passado por isso, e que bom que você consegue perceber isso, ter consciência disso. Porque muitas pessoas estão vivendo essas cenas e não conseguem perceber. Não conseguem reconhecer. E dessa forma, aquilo que eu não reconheço, né, aquilo que eu não elaboro, aquilo que eu não consigo nomear, aquilo que eu não consigo ter o mínimo de pistas de onde vem, eu não consigo mudar. Então, o que a gente mais vê por aí são casais que estão vivendo uma dinâmica onde o vínculo deles, por exemplo, é a possibilidade de repetição de uma história, por exemplo, de violências,
E que o que une esses dois é a possibilidade da repetição. E que de alguma forma nessa repetição existe um lugar de prazer. E esse é o lugar que para muitos pacientes, quando eu falo, dá uma bugada. Demorei 16 anos para sair disso, mas saí. Que bom que você conseguiu. E é isso mesmo. Essas histórias que trazem uma carga de violência muito densa, não é rápido de você construir um processo de elaboração para que você possa romper o padrão. E isso eu falo para meus pacientes o tempo inteiro, porque todo mundo chega na clínica querendo varinha mágica, querendo alguma coisa que se resolva assim. Psicanálise não é antibiótico. É um caminho que exige um trabalho de análise. Justamente porque são processos muito dolorosos que criam cicatrizes muito profundas. E, infelizmente, eu tenho uma notícia bem, bem ruim para a grande maioria das pessoas, mas que é uma coisa muito importante. Para que eu quebre um padrão, eu preciso viver o padrão. E esse é um lugar que eu teimava que não precisava. Não, consigo resolver de outras maneiras. Não. Eu preciso trabalhar na minha história, ter consciência dos padrões que eu estou repetindo, e a partir dessa consciência, a vida vai me trazer as experiências, onde eu vou encontrar com situações e pessoas que vão me ajudar a repetir padrões, mesmo que com ingredientes um pouco diferentes. E a partir desse trabalho de consciência, de amadurecimento, aí eu consigo ir rompendo estes padrões. Mas eu só quebro aquilo que está na minha frente. Como que eu vou quebrar uma parede que eu não encontro? Só com pensamento? Na minha história, eu tentei de tudo. E eu acabei repetindo alguns padrões. Não todos, mas alguns, e talvez os mais importantes. Eu precisei da experiência. E é o que eu assisto na minha clínica. Os pacientes podem fazer anos de trabalho. Aquilo tem uma frase, eu nunca lembro de quem que é, se é do Jung. Tem uma frase que ela é muito boa. Porque o dia que eu li, eu falei, agora entendi tudo. Aquilo que precisa acontecer, vai acontecer. E isso é algo extremamente real. Aquilo que precisa acontecer tem uma força para acontecer que não importa nada do que a gente faça para impedir. Vai acontecer. E eu falo isso de um lugar de experiência própria. Que eu fiz de tudo para não repetir um monte de coisas. Eu estou em análise desde os 22 anos de idade. Porque eu não queria repetir algumas coisas que eu já tinha consciência. Adivinha? Repeti. E aprendi. Quebrei o padrão. Mas também foram anos para isso. E tá tudo certo. Bom, deixa eu ler vocês aqui. No meu caso, eu demorei para compreender e comecei a perceber quando houve a traição por parte do ex. Aí buguei. Demorei 23 anos para levantar do chão, porque além de mentir, me denegriu e até hoje isso me faz... Eu acho que você continua ou não? Provavelmente deve ser que isso te faz sofrer. Sinto muito, amada. Sinto muito que você tenha passado por isso. E sim, né, assim, é importante a gente também conseguir ser gentil com a gente, sabe? Esse lugar quando a gente fala, ai, por que eu demorei tanto para enxergar? Por que eu demorei tanto para mudar? Por que eu demorei tanto para tomar uma decisão?
Como se essas coisas fossem fáceis. Elas não são fáceis. A gente está falando de processos que vêm de um lugar inconsciente, de um lugar que a gente não conhece. Então leva tempo. Leva tempo primeiro para que a gente possa acessar esses conteúdos inconscientes. Eu já expliquei em outras lives esse lugar do inconsciente, né? São conteúdos que são direcionados para, né, para esse inconsciente, justamente porque a criança, adolescente, enfim, diante de algumas situações críticas, o nosso psiquismo não dá conta. E aí, para nos proteger, esses conteúdos vão para esse lugar inconsciente. Alguns, nem todos, tá? Tem vários processos aí. Eu tento simplificar, né, porque a gente está numa live. Eu sempre falo que aqui não dá para me aprofundar muito em todos os, né, os vieses, né, dessas teorias. Mas o inconsciente, assim, o que está no inconsciente, não pode simplesmente vir para o consciente rapidamente, de qualquer maneira. Eu preciso ter um ego mais fortalecido, porque quando aquilo foi considerado pelo nosso psiquismo algo insuportável, o nosso ego estava muito frágil. Ele não tinha capacidade de lidar com aquilo. Esse trabalho de autoconhecimento é justamente também para que a gente vá fortalecendo esse ego. E quando eu vou fortalecendo esse ego, que significa, entre tantas coisas, ter uma tolerância maior à frustração, ou seja, tolerar mais o fato da realidade não ser como a minha fantasia, aos poucos eu vou conseguindo ter acesso a esses conteúdos inconscientes, né, dentro de um trabalho de elaboração, um trabalho de repetição na clínica, enfim, e várias outras terapias, vários outros métodos que a gente consegue sim ir acessando esse inconsciente. Mas só vai aparecer aquilo que o meu ego, o meu sistema psicológico dá conta. Então nunca demorou demais. A gente acessa as coisas à medida que a gente está pronta para elas. Então, quando a gente acessa, uma coisa a gente tem que ter certeza. Se me deu, né? Nossa, caiu uma ficha. Nossa, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu dou conta? Dá. Se você acessou, é porque você está pronta, porque você está pronta para mudar aquilo. Então, não existe nesse campo da tomada de consciência esse lugar de eu demorei demais ou eu acessei rápido demais. Não existe. Está tudo no tempo certo. Mas que não é o tempo que a gente gostaria. É o tempo que tem que ser. E aí, mais uma vez, o exercício do adulto de lidar com o fato de que as coisas não são o que eu quero sempre, mas sempre são o que precisam ser. E isso ajuda muito a gente viver de uma forma um pouco mais leve, né? Aceitando e confiando mais na vida, né? E em nós, consequentemente. Eita! Muita gente aprendeu a camuflar dores, e isso é difícil de se libertar. Às vezes nem sabem que estão sofrendo. Exatamente, né? Porque a gente também vive numa sociedade que nos ensina a camuflar dores. Isso é muito triste, né? Isso atrapalha muito a nossa vida. No entanto, que a gente vê essa cultura de reprimir as nossas emoções, o resultado é uma sociedade medicada, que não dá conta de sentir. Por quê? Porque fomos ensinados a reprimir sentimentos. Não fomos educados para falar sobre emoções e sentimentos. Não fomos letrados em emoções e sentimentos. As novas gerações, apesar do acesso à informação, ainda assim não estão dando conta. Ou seja, para você conseguir mudar uma cultura, a gente vai precisar de muitas gerações e de muito trabalho na educação dessas novas gerações e muito trabalho em nós mesmos, principalmente aqueles que se tornaram pais e mães, porque as sombras dos pais
recaem sobre os filhos. Então, muitas vezes, quando eu quero ajudar os meus filhos, o primeiro lugar que eu preciso olhar é para mim mesmo. Mas aí é uma outra grande aba. No meu caso, caiu o orelhão. Caiu o orelhão junto com todas as fichas. Sinto só que perdi minha juventude e jovem adulta com alguém que nunca me respeitou. Eu te digo porque eu te conheço, que você só é a mulher maravilhosa que você é. E que eu vejo em você uma mulher referência, que você não seria se você não tivesse passado por isso e olhasse para você hoje percebendo a força que você tem por tudo que você está reconstruindo, mesmo depois de passar por tudo isso. Então, eu sinto muito que você tenha passado, mas eu vejo em você uma mulher que muitas mulheres que tiveram uma juventude perfeita não têm a força que você tem. E não tem o poder de transformação de outras mulheres que você tem. E eu te falo isso porque eu te conheço. Certo, bonita? A gente precisa desenvolver um olhar, muitas vezes, não de ai, que bom que eu vivi tudo isso. Não é sobre isso, tá? Eu não estou romantizando o sofrimento. Eu não estou romantizando e nem deslegitimando todo o seu sofrimento. Mas só lançando um outro olhar, uma outra perspectiva, para que toda essa dor se transforme em força. E que pode sim carregar um lugar de raiva, de ódio, do que aconteceu com você. Porque também são sentimentos, emoções legítimos, que servem como combustível, desde que direcionados para fora e para uma causa. Porque senão pode acontecer um processo de um direcionamento para dentro, de muitas vezes ir para um lugar de lamentação, de autoculpabilização, de autodepreciação. Esse é o perigo, e é por isso que eu estou trazendo essa outra perspectiva através da sua narrativa, porque eu sei que vai servir para muitas outras mulheres que também passam e passaram por isso. Certo, amada? A sociedade que molda os sentimentos que podemos ou não ter. Exato. É a partir da cultura que a gente tem esse lugar da permissão, né? Então, a permissão, ela é, né, de sentir, ela é cultural. Ela vem dessa construção. Então, tendo essa consciência, eu posso, como adulta, escolher o que eu sinto, o que eu me permito sentir. Se eu me permito sentir, por exemplo, raiva, que era algo que eu sentia muito quando era mais nova e que eu era repreendida por isso. E que quando eu reprimi, eu abafei o meu potencial criativo. E hoje eu me permito sentir raiva. Mas a sociedade não me permite. A sociedade me julga por isso. Amor, todo mundo pode, todo mundo tem permissão para sentir. Mas por quê? Porque a sociedade sabe o quão difícil é sentir amor numa sociedade que nos tritura e que nem permite que tenhamos tempo para amar. Já que sim, o amor precisa de tempo. E aqui eu não estou falando sobre essa narrativa do amor que precisa de anos para que eu ame alguém, não é sobre isso. Mas o ato de amar o outro é um tempo de dedicação ao outro. E esse tempo de dedicação ao outro, para a nutrição desse amor, a grande maioria de nós coloca no trabalho. Então, tudo isso é relevante quando a gente fala de amar e ser amado. Amada Mayra, o treino da reconstrução é quase que diário. E eu sei, e está sendo lindo. E, na verdade, não acaba nunca. Não pode acabar.
A gente não pode se distrair desses processos, porque a tendência é sempre voltar para o padrão, é sempre voltar para a repetição do padrão. Essa é a nossa tendência natural, por conta da forma como o nosso psiquismo foi moldado a partir da nossa história. Então, esse trabalho que a gente faz de consciência, de quebra de padrões, mudança de crenças, a gente tem que todo dia revisitar esses lugares para que a gente se certifique de que a gente não está voltando para aquilo que nos machucou, para aquela dinâmica que nos faz mal, para aquela relação onde a gente ama, mas não se sente amado. A gente não pode se distrair do nosso caminho de reconstrução, de reconexão com a gente mesmo. E vamos continuar. Eu tô adorando, gente. Eu falo que eu mais amo na live é esse lugar, né? Da gente poder ter essa troca. Porque me faz acessar muitos lugares importantes que não estão aqui, por exemplo, no livro. Mas que, se estão aqui na live, é porque estão nesse campo, é porque estão nesse inconsciente, é porque fazem sentido, né? Aparecer aqui. E espero que ajude, né? Todo mundo que estiver em contato com a live, tanto aqui ao vivo, quanto, né, quem for assistir ela gravada. Continuando. Aí aqui eu terminei na frase, né? Que levamos essa visão distorcida do amor para a idade adulta. A primeira coisa que fazemos de forma inteiramente inconsciente, quando chegamos à adolescência, é esperar recriar na idade adulta a sensação de ser cuidado e mimado como criança. Num cantinho secreto da mente, imaginamos alguém que será capaz de prever as nossas necessidades, de ler o nosso coração, de agir de forma altruísta e de tornar o nosso mundo melhor e mais completo. Parece romântico, mas na verdade é a receita perfeita para problemas e desastres, se insistirmos na ideia com excessivo fervor, que é esse lugar, né, que o amor romântico traz, de que esse outro vai me dar tudo que eu preciso, de que esse outro vai cuidar de mim incondicionalmente. Eu não sei vocês, mas eu não acredito em amor incondicional. Não entre humanos. Porque existe um ego nesse circuito. E um ego, ele gera demanda. Um ego, ele traz ali um lugar, né, de o que eu espero do outro. E a gente romantiza esse lugar. Né? Não, você tem que fazer, né? Meus filhos falam, né? Você tem que fazer porque você ama a gente, porque você é nossa mãe. Ha! Por aqui não. Não acredito nessa posição. E o problema é que a gente compra isso e depois a gente tenta replicar essa crença, essa fantasia nas relações românticas. E lógico que isso vai gerar conflito. Por que não? O outro não está ali para te servir integralmente, como se você fosse uma criança que não tem autonomia para fazer as coisas. E a grande maioria dos relacionamentos, sempre a gente observa as pessoas nessa posição. Filhos querem o suprassumo da gente, quer. E aqui, eu falo aqui, não, entendeu? Eles estão até pegando o boi. Eles estão se dando bem demais, até. Mas tem que ter um limite. Tem que ter um lugar de, não vou fazer. Ah, mas você tinha que ter feito porque... Você me pediu? Não. Falei, se você não me pediu, por que eu ia fazer se você não me pediu? É porque você devia imaginar que eu ia chegar com fome. Oi? Não, meu amor, porque enquanto você estava lá, eu estava fazendo as minhas coisas. Eu não estava aqui pensando, o que será que meus filhos precisam? Deixa eu me adiantar, deixa eu me antecipar para poder atender o desejo deles. A hora que eles chegarem vai ter um banquete. Não.
Mas muitos casais têm essa dinâmica da pessoa ficar ali tentando fazer de tudo para suprir a necessidade do outro, que muitas vezes o outro nem pediu nada, mas a pessoa também, né? Algumas pessoas têm essa postura de estar sempre ali querendo se antecipar ao desejo do outro. E que é uma repetição de padrão infantil numa condição onde se tem uma mãe que nem espera a criança pedir e já bota alguma coisa na boca dela. Qual é a força de vontade que essa criança vai desenvolver? Qual vai ser esse lugar de proatividade, esse lugar de ir atrás do alimento? E aqui, lógico, né? Eu tô falando, né, de crianças que não têm necessidades especiais, tá? Então, é importante a gente olhar essas repetições. E essa busca que a gente tem muitas vezes no parceiro, na parceira, que supram as nossas necessidades como se fossem os nossos pais ou a nossa mãe, enfim. E isso acontece com muita frequência. Cada vez vejo mudanças acontecendo. Mas, mais uma vez, é uma desconstrução longa, né? Mas eu vejo cada vez mais os homens desenvolvendo autonomia, por exemplo. Muitos eu vejo fazendo isso. Falta? Muito. Mas tem um movimento acontecendo e é importante que aconteça. E, ao mesmo tempo, as parceiras precisam também observar esse padrão de servir antes do outro pedir. Ou de tentar impor que o outro tem que desejar aquilo que eu quero que o outro deseje. Que também acontece essa dinâmica. Porque também é uma repetição do padrão. Daquela mãe que quer que você coma aquele angu. Você não quer comer. Se você não comer é porque você não me ama. Quem nunca ouviu isso? Na sua infância. E eu mesma já disse isso para meus filhos, tá? Que eu falei agora e me veio uma memória assim remota. Repetição de padrão. Se você não comer tudo é porque você não me ama. Oi? O que o amor tem a ver com a minha fome? Teoricamente, nada. Simbolicamente, muito. Mas aí é uma outra aba. Vou deixar um monte de aba aberta aqui para depois, né, tentar, quem quiser, vou trazer alguns conteúdos aí que tem coisa que não cabe aqui. Né? Pouco tempo para falar de coisas bem importantes, mas complexas também. Bom, deixa eu ver como que estamos de horário. Hoje até que tá. Vai dar tempo da gente terminar isso daqui. Talvez nunca tenha havido uma pessoa assim na sua vida. Mas imaginemos por um instante uma boa mãe. Quando você era bebê, ela o amamentava durante a noite, você chorava às 3 horas da madrugada e ela se levantava para pegá-lo até que finalmente, 1 hora depois, você voltasse a dormir. Quando se resfriava, ela lhe levava canja de galinha na cama. Enfim, ela fazia de tudo para você. Hoje, ela quer que você seja feliz. O sucesso profissional não é o mais importante. E quando você se mete em encrencas, é como se seus problemas fossem dela. Ela coloca as próprias necessidades de lado por você. E não exige que você leve as dificuldades dela tão a sério quanto ela leva as suas. Essa é a grande maioria, assim, é a postura da grande maioria das mães. E isso é inegável, né? Eu, como mãe de 2, né, e já trabalhei com mães, atendendo mães, fotografando mães, trabalho hoje atendendo mães. É uma narrativa muito comum. É um padrão social, pelo menos no Brasil, tá? Dessa mãe que eu achei bem interessante que faz aqui, né? Quando você se mete em encrencas, é como se os problemas fossem dela. Então, assim, não é você que tem que resolver. Ela vai lá e conversa com a outra mãe e conversa com a criança
E eu fiz isso com meu filho mais velho. Com o mais novo eu não cometi o mesmo erro. Não muito, só um pouco. Né? Mas de você ir lá brigar com a criança, sendo que eles têm, sei lá, 6 anos. 6 anos já sabe conversar. Dependendo do conflito, já tem capacidade de articular e de resolver. Mas a grande maioria das mães tomam aquela briga como sendo dela. E aí o que a gente vai buscar no nosso parceiro, na nossa parceira? Alguém que também sinta junto comigo. Então a pessoa pisou na bola, não sei o que, nossa, mas não é o que aconteceu, tal. Mas por que será? Será que ele fez isso por isso? Por isso? Será que você também não falhou? Você tá de que lado? Então, assim, não me questione, entendeu? Você tem que estar do meu lado. Eu tenho acertado ou não. Esse conflito é muito comum nos casais, né? Então, observar esse lugar, né, de a minha briga tem que ser a briga do outro, não. Não tem. A briga é minha, ponto. O outro pode ser um lugar de acolhimento. O outro pode ser um lugar de partilha. Para que eu fale do que eu estou sentindo, para que eu peça sugestões de como que eu devo fazer. Mas não que ele tem que tomar dor para ele. Que ele tem que sentir como eu sinto. Porque isso é uma fantasia infantil, projetada no outro. E aí tem uma outra coisa aqui que ela fala, né? Ela coloca as próprias necessidades de lado por você. E não exige que você leve as dificuldades dela tão a sério quanto ela leva as suas. Isso também é algo que muitas relações, né, o parceiro, a parceira, age dessa maneira. Uns que deixam os seus problemas de lado e estão completamente focados na vida do parceiro e da parceira. Então, o que ele está passando é importante. O que eu estou passando não é importante. E é interessante o quanto a gente vê isso, né, projetado muitas vezes nas falas das nossas mães quando a gente se torna mãe. Eu tenho uma cena bem interessante, né? Assim, o meu filho mais velho, quando ele nasceu, ele não dormia. Não é ele dormia só de manhã ou só à noite. Não, ele não dormia. Eu podia ter escrito um livro sobre todas as técnicas para fazer um bebê dormir, porque ele não dormia, né? E eu coloquei, né, na época, sim, vivendo a vida do outro é um grave erro. Exatamente. E aí, nessa época do meu filho, né, que ele não dormia, eu, desde sempre, desde o início da maternidade, coloquei o pai para dividir comigo, né, as funções, todas que fossem possíveis. Né? A única coisa que ele não fez foi amamentar. O resto ele fez tudo, sempre. E aí minha mãe estava os primeiros meses com a gente, né? Eu esgotada, porque eu não dormia. Eu que ficava com ele o dia inteiro, né? Enquanto o pai ficava trabalhando. E eu ficava lá, né? Amamentando, cuidando, lidando dele chorar, enfim. E aí quando chegava a noite, né? Teve a primeira noite, eu falei assim, não, eu falei assim, agora o pai vai ficar com ele. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim, ai, mas tadinho, ele tem que trabalhar amanhã. Eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? E eu? O que eu faço o dia inteiro? Eu trabalho, porque eu tô cuidando de um bebê o dia inteiro, um bebê que não dorme, um bebê que chora, um bebê que tem cólica. E aquilo foi muito interessante ver esse lugar cultural que espera que a mãe abra mão das suas necessidades sempre pelo outro. E que no caso não era eu abrir a mão da minha necessidade pelo meu filho, mas pelo pai dele. E essa fala veio da minha mãe, que também é construída nessa sociedade, nessa cultura, onde nós, como mulheres principalmente, temos essa educação de deixar as nossas necessidades de lado para priorizar as necessidades do outro. E esse outro, que é esse homem, que é esse menino que cresceu nesse ambiente, sendo priorizado, ele espera que a gente faça isso também como parceiras. E aí essa dinâmica vai se perpetuando, até que as pessoas questionem essa cultura, questionem essas posturas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, questione. Existe um limite. Eu posso, sim, em alguns momentos, renunciar a algo que é importante para mim, para fazer algo pelo outro.
Mas isso não deveria ser compulsório. Isso não deveria ser um padrão. Isso deveria ser um ato de amor voluntário. Mas, no fim, quase nunca é. É só uma repetição de um padrão inconsciente, mas que quando eu trago para a consciência se torna um lugar de escolha. De escolher, sim, eventualmente renunciar a algo importante para mim, pelo outro, ou não. Ufa, quanta coisa desafiadora os 3 primeiros meses, porque nós mulheres temos que dar com tanta demanda interna. Exatamente. Nossa, nem me fala. Não tenho saudade, né, dessa fase. Adoro a adolescência, tô amando. Daqui só maior, entendeu? Porque é muito desafiador. Mas é importante a gente observar esse lugar, né? Dessas dinâmicas, do quanto a gente renuncia a gente, não porque, de fato, a gente sente que naquele momento é importante renunciar por ele, né? Não. É um comando social. A gente só vai aceitando e repetindo. Então a gente tem que questionar isso nas nossas relações, que é, quando é com bebê, blá, 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 entendeu? Com o bebê, com o filho, ok. Porque ali a gente está falando de um indivíduo, que é uma criaturinha que não tem autonomia, que tem que construir todo aquele lugar de autonomia, o psiquismo da consciência. Não estou falando aqui sobre, né, como ser mãe. Mas a questão dessa repetição com o parceiro, né? Onde a gente se coloca muitas vezes nesse lugar de mãe, que renuncia a si mesma, repetindo um padrão, para sustentar o desejo do outro. E depois cobra do outro um monte de coisa. Então é importante a gente trazer para a consciência, para que se eu for fazer essa renúncia, que seja consciente. Mesmo que não necessariamente, às vezes, por amor. Que às vezes pode ser por interesse. Falar sobre as coisas que ninguém fala. É, meu bem. Não tem romantismo aqui, não. Aqui a gente fala a real, né? Tem muita coisa, muitos afetos no meio desse jogo. Que aqui ele fala muito de amor, amor, amor. Mas a gente sabe que tem outras coisas que aparecem em contextos diferentes. Que a gente diz que é amor, mas que talvez não seja. Mas enfim, fica aqui para provocar o pensamento. E estamos quase terminando aqui. Deixa eu ver quanto que falta. Aqui matar aqui matar a cobra e mostra o pau. Mais ou menos. Ai, gente, mas quem me conhece, né, e acompanha meu trabalho, né, meus pacientes, né, as lobas, sabe que realmente eu gosto de provocar o pensamento, né, da gente não romantizar nada, né? Tudo que a gente romantiza demais, a gente está indo para um caminho de alienação. E um caminho de alienação nunca é bom, porque ele tira da gente a autonomia de decisão, né? Continuando. É uma imagem extraordinária de como o amor poderia ser. E depois de adultos, podemos ser perdoados por um dia termos exigido esse tipo de amor um dos outros. No entanto, é provável que nesse processo façamos uma amarga descoberta. Agora parece que não conseguimos localizar nada que se aproxime do amor que conhecemos quando crianças. E aí vem a frustração diante desse novo objeto de amor, né? Porque, via de regra, de forma geral, né, o nosso primeiro objeto de amor está lá na infância, né? Seja mãe, seja o pai, enfim, né? Um cuidador, uma cuidadora. E aí a gente fica buscando esse objeto de amor primeiro, né? Esse que aconteceu lá no comecinho e que nos deu tudo que a gente precisava sem pedir nada em troca, teoricamente. E a gente busca isso nesse parceiro, nessa parceira. A gente tenta repetir, a gente tenta acessar novamente as sensações que a gente provavelmente deve ter vivido, os afetos que a gente deve ter sentido
Mas a gente se frustra se a gente fica nessa busca de forma inconsciente. A gente sempre vai se frustrar. Não significa que porque eu estou consciente de que eu não vou encontrar esse objeto de amor que replique exatamente o que eu senti lá atrás, que eu não sofro por isso. Eu sofro, mas eu sofro consciente. É mais bonito. É um sofrimento que eu consigo deslocar. Eu consigo transformar em algo. Porque simplesmente eu sinto que, nossa, nem é daquele jeito. Então tá, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu buscar outras coisas. Deixa eu me apaixonar por outras coisas, deixa eu amar outras coisas, deixa eu amar outras pessoas. Deixa eu expandir isso aqui. Quem sabe, né? Eu amando muitas pessoas e muitas coisas, talvez eu não sinta mais falta. Porque aí eu ganho uma nova experiência desse amor adulto, que pode ir para todo mundo, não só para aquele objeto exclusivo de amor. Bonito e consciente, né? Então é importante a gente compreender esse lugar dessa mudança da forma, do formato e da extensão de amar que a gente pode desenvolver quando a gente se torna consciente, maduro, adulto. Como criança, talvez eu fique focado ali em um objeto, 2 objetos de amor. Como adulto, eu posso amar o mundo. E é isso que talvez diminua a dor de não encontrar aquele primeiro amor. E sem querer eu faço poesia. Adoro. O amor me inspira. Certo? Então essa consciência é muito importante que a gente tenha. De que a gente nunca mais vai sentir o que a gente sentiu, mas que a gente pode sentir algo diferente, talvez mais amplo, inclusive. É aquela poesia. Então vamos exala a poesia. Quando eu falo de amor, realmente, saem umas coisas que depois eu me ouço assim, nesses conteúdos, eu falo, gente, vamos lá, vamos escrever. Continuando, para a gente já ir, né, aos pouquinhos caminhando para o final, tá? Podemos nos enfurecer com isso e culpar o outro por sua incapacidade de intuir com perfeição as nossas necessidades e de nos amar o suficiente, até o dia em que atingirmos a verdadeira maturidade e percebermos que a única forma de nos vermos livres desse anseio por um tipo de amor altruísta e unidirecional é parar de exigi-lo exclusivamente para nós e aprender algumas vezes, quando tivermos energia e imaginação, a oferecê-lo ao outro, a fazer pela pessoa que amamos o mesmo que a nossa mãe ideal já fez por nós. Não conseguiremos fazer isso o tempo todo. Nem deveríamos ter essa pretensão. Então aqui, esse outro lugar fundamental, né, que eu não usei até então essa palavra, né, mas que ela é fundamental para a compreensão desse contexto. Esse lugar da nossa busca pelo amor, né, por sermos a figura de amor exclusiva de alguém. É isso que nos distancia do amor. Porque o amor não é da ordem da exclusividade quando a gente fala desse amor entre 2 adultos. Quando a gente era criança, a gente tinha a fantasia. Principalmente por quê? Porque muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu era a terceira de 4 filhos. Então, no meu caso, eu posso garantir que eu nunca vivi esse lugar real de um direcionamento, de um amor com exclusividade. Nunca. E 6 anos depois veio meu irmão, que eu tentei matar, inclusive, no berço.
disse minha mãe, né? Porque acabou com o meu reinado, né? Tinha que competir lá. Olha lá, a busca pela ilusão do amor exclusivo. E não era exclusivo, porque antes de mim tinham dois que também recebiam essa atenção da minha mãe. Então, na verdade, quando a gente fala desse lugar, desse amor exclusivo da mãe, né, dessa cuidadora, desse cuidador, enfim, é uma fantasia, não é real. A verdade é que eu nunca tive ninguém direcionando amor exclusivo para mim. Não sei vocês, né? Principalmente quem é filho único. Até porque muitas vezes tem o parceiro e a parceira ali, que também são objetos ali recebendo amor. Tem o avô, tem a avó, tem o tio. Será que realmente em algum momento a gente viveu uma situação de amor exclusivo? Eu não acredito. Mas aí é uma teoria minha. Então essa fantasia dessa exclusividade é o que também nos faz sofrer nessas relações, esperando que aquela pessoa direcione toda a energia para fazer a gente feliz, para suprir as nossas necessidades, como se a gente fosse um bebê. E isso não é real e não é saudável. Então, olhar para essa dinâmica e sair dessa posição infantil é fundamental para que a gente possa estar no mesmo nível que o outro, construindo assim uma relação adulta. Vai estar o tempo inteiro nesse lugar, por mais que eu tenha consciência? Não. Isso também é bem importante a gente falar aqui. Tudo isso que a gente traz e todas as reflexões que eu trago, né, e tudo aquilo que a gente chama de o que seria melhor para uma relação mais saudável, é só uma aproximação de algo, de posturas, de condutas, de pensamentos, de dinâmicas, que podem ajudar a termos mais momentos saudáveis nessa relação. Mas somos humanos e muitas vezes atravessados por esse inconsciente danado que nos dá umas rasteiras, ou a própria vida, quando ela traz eventos totalmente externos, né, onde a gente não tem também controle nenhum, e a gente vai eventualmente regredir sim para essa posição de querer exclusividade sim, para essa posição de esperar que o outro adivinhe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando sim. Entende? E tá tudo bem. Não tem nada de, meu Deus, eu ainda não amadureci, eu ainda sou... Não, somos humanos. E como humanos, completamente atravessados por afetos e por contextos e por histórias e por pulsões que desconhecemos, por desejos que nos tomam sem a nossa permissão. E reconhecer essa fragilidade que todos temos também ajuda a diminuir o sofrimento diante desse amor, dessa parceria romântica. Porque eu compreendo que isso me atravessa, que eu de vez em quando vou para essas posições regredidas, e meu parceiro, minha parceira, sendo humano, também é atravessado por esses lugares. E aí que cada um nessa dança consiga ter consciência para trazer o outro de volta, quando necessário. Porque às vezes não é nem necessário, às vezes é só um deslize rapidinho ali e já volta. Porque quanto mais a gente tem um trabalho de autoconhecimento, mais rápido a gente retoma as rédeas. Mas não significa que de vez em quando o cavalo não suba no barranco, porque ele sobe sim, para todos nós. Certo? E aí vamos terminando, último parágrafo. O amor adulto só pode ser uma mistura sensata de pedidos e ofertas de ajuda. Mas não é raro encontrar casais que parecem duas crianças pequenas largadas sozinhas no quarto, ambas chorando porque foram ignoradas.
nenhuma delas capaz de assumir o papel de adulto por tempo suficiente para ajudar a outra. Então, ver o outro se comportar da mesma maneira. Devemos reconhecer a frequência com que os relacionamentos exigem, legitimamente, que deixemos nossas necessidades de lado por algum tempo para cuidar do sofrimento do outro. Aí então teremos finalmente dominado a complexa, complicada tarefa de saber amar, em vez de simplesmente sermos amados. E aqui, lendo agora, que é isso, tá? Esse livro eu já li há muitos anos, já fiz lives e eu venho para cá sem ter pensado em nada previamente, a verdade é essa, tá? Tudo que eu trago aqui é o que surge aqui, que é mais ou menos o que acontece numa sessão de análise. E eu gosto dessa dinâmica, essa dinâmica da surpresa, né? De deixar me atravessar aquilo que vem aqui. Então, lendo agora, né, me veio, né, uma reflexão em relação a esse lugar, desse lugar infantilizado que a gente observa com muita frequência, né? Esse lugar de um casal, quem sabe faz ao vivo, esse lugar de um casal que quando você observa esse casal, ele está completamente desconectado, os dois estão completamente regredidos, infantilizados, brigando, sem que um consiga, em algum momento, ter o mínimo de consciência para olhar e falar: por que a gente tá brigando mesmo? Né? Quantas vezes, né? Eu lembro, assim, de brigas, né? Onde os dois, de repente, você percebeu que a gente tá falando a mesma coisa? A gente quer a mesma coisa. Por que a gente tá brigando? Isso é muito comum. É assustadoramente comum. Por quê? Porque são duas pessoas que naquele momento estão ali diante de uma repetição de uma cena familiar, uma cena de conflito familiar. E aí o inconsciente atravessa e traz essa repetição. E essas duas pessoas, totalmente alienadas de si, atravessadas por esse inconsciente, não têm a menor capacidade de perceber o que está acontecendo ali. E de repente, uma delas, às vezes, retoma a consciência e percebe que, uau, a gente quer a mesma coisa. E por que a gente está brigando? E aí, em algumas situações, o casal pode rir da loucura que acontece, eu já passei por isso, ou não, né? Pode realmente entrar aí no outro do conflito, e outro, e a pessoa não para. Então, é muito importante observar essa dinâmica. E observar que muitas vezes é esse lugar da gente estar querendo que o tempo inteiro o outro também tenha que nos entender. E aí sempre é uma posição de um que acredita que o outro tem que te entender e a posição do outro que não quer ter esforço nenhum de entender nada. E aí, de novo, nascem muitos conflitos. Certo? Então, fechando já, né? Olha, certinho, 9h15 vai dar. Então, fechando hoje, né? Fica aí essa reflexão, né? Se questiona, se observa, né? Se você está numa relação ou olha para todas as suas relações, até para observar os padrões, né? Percebendo o quanto de fato, né? Você sabe amar. O quanto de fato você consegue ter esses eventos, esses momentos onde você
voluntariamente, renuncia a algo que é importante para você, para cuidar do outro, para ajudar o outro, para estar com o outro. E aqui, um lugar também que me veio enquanto eu estava lendo, é esse lugar do amor, dessa construção desse amor, exige, como eu falei em algum momento, que a gente tenha disponibilidade. Disponibilidade de tempo. E, ao mesmo tempo, disponibilidade afetiva, no sentido de ter condições de sustentar, eventualmente, a dor e o sofrimento do outro. E a gente hoje vê muitas pessoas falando sobre o quão difícil está viver um relacionamento hoje, nos dias atuais. E aí tem vários pensadores que estão trazendo várias teorias, né? Porque são teorias, porque a gente só vai talvez ter uma resposta concreta sobre o porquê que isso está acontecendo em próximas décadas, que normalmente é assim que acontece. Enquanto a gente está no olho do furacão, enquanto a gente está vivendo a situação que a gente está vivendo, onde de fato as pessoas não estão, né, com essa disponibilidade para amar, a gente não consegue ter certeza, né, das causas culturais para isso, né? Mas eu ouso dizer que está muito relacionado ao fato de que, por conta de como a nossa sociedade vem nos esmagando a partir desse sistema opressor, desse sistema capitalista, desse sistema que tira o nosso tempo disponível para vivermos aquilo que nos dá prazer e alegria, faz com que boa parte das pessoas hoje estejam adoecendo mentalmente, emocionalmente, psicologicamente. E dessa forma, se eu tenho muitas pessoas que estão psicologicamente adoecidas, como que eu posso acreditar na possibilidade da construção de relacionamentos e na produção de vínculos de amor de duas pessoas que estão adoecidas psicologicamente? Como encontrar esse espaço onde eu renuncio ao meu espaço, ao meu cuidado comigo mesma, para cuidar do outro, se eu também estou doente? Talvez esse adoecimento coletivo psicológico seja uma das possibilidades do porquê que hoje em dia é tão difícil a gente encontrar um parceiro, uma parceira que de fato esteja disponível para criar uma conexão de amor. Compreendendo o amor nesse lugar dessa capacidade de renunciar ao meu momento de autocuidado para cuidar do outro. É a raiz dessa questão? Não. A raiz dessa questão a gente poderia ir para um lugar mais amplo. Patriarcado, capitalismo, né? Enfim, fica aqui para reflexão também, para que a gente possa cuidar da gente, para que a gente possa ficar saudável, para que a gente possa ter, eventualmente, disponibilidade e capacidade de cuidar do outro. E dessa forma, também sentir amor. Incrível, gratidão. Sim, observação faz toda a diferença nessa minha nova fase. Que linda. Gratidão, né, a todo mundo, que vocês possam viver a experiência de sentir amor. Porque amados, eu tenho certeza que todos são, por alguém nesse mundo. Mas amar o outro, conseguir ter a possibilidade de construir essa conexão com o outro, é uma conquista. E que sim, requer algumas renúncias, mas que vale a pena. Sempre vale a pena amar. Que nada nos distraia do amor. Boa noite, muito bom.
Obrigada, gente. Gratidão. Boa noite, meus amores. E vamos lá, construir relações saudáveis, né, a partir de todas essas trocas. Espero que tenha ajudado. E a gente se vê no domingo. Domingo, às 20 horas, né? Mais uma live. E deixa eu até ver qual que é o tema. Ensinar. Ai, esse tema é tão bonito. Eu sou suspeita para falar. Ensinar e aprender. Né? A gente vai falar sobre esse lugar da importância dessas relações amorosas como uma escola, como um lugar onde a gente está ali para ensinar o outro e aprender com o outro. É isso. Beijo grande. Boa noite, bom descanso e boa sexta, bom final de semana. Beijo.